Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Ó a decolagem hoje, ó. Ó, ó. Para te dar aquela conferida no comportamento do mercado agrícolas e financeiros. Acontece. Mas eu priorizei você. Agora a gente já tem as notícias pela internet, mas eu priorizei você para a gente continuar up to date aí. Vamos ver o que você tem aí para dizer para a gente sobre commodities agrícolas e mercado financeiro, atualizando agora, e depois a gente começa a comentar os nossos assuntos aí, começando aí pelos números da balança comercial, tá? Das exportações. Vamos lá. Bom, vamos lá começar pelo mercado, Tavinho. O dia começou bem hoje para os preços dos produtos agrícolas de maior interesse do Brasil. Soja voltou a subir, teve alguns dias ruins aí, agora subindo bem, cerca de 13 pontos, ou 1,2% na Bolsa de Chicago. Mercado na expectativa da divulgação amanhã de novos números pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com novas previsões da agricultura brasileira, americana, mundial, ou seja, aquele panorama global que sai uma vez por mês. Então, soja subindo, boa notícia para o nosso produtor aí que está precisando de preço. Milho também, 1,3% de alta, trigo também deu uma ressuscitada, está subindo 1 ponto percentual. Na Bolsa de Nova York, altas ainda mais expressivas. É o caso do algodão, com valorização de 2,2%, café arábica dá um salto de 3 pontos percentuais, suco laranja também sobe 1,3%. Na contramão no mercado externo aqui, apenas o açúcar, uma pequena queda de 0,3%, depois uma alta de ontem, no dia de ontem. Cacau também é a mesma coisa, subiu ontem, hoje tem um pequeno estorno aqui de parte dos ganhos, 1,6% de alta de queda nesse momento. Boi gordo, o mercado futuro da B3, que fechou em queda ontem, também volta a subir nesta quinta-feira. Alta de 0,3% na B3 aqui em São Paulo, nos contratos com vencimento mais próximo. Fora isso, o mercado financeiro com o dólar caindo um pouquinho, 0,2%, R$ 4,94 é a cotação, e o mercado de ações que está recém começando os negócios, com pequena valorização de 0,1%, Tavinho. Acertando os detalhes aqui, porque o voo ainda continua um pouquinho agitado, com turbulência aqui. Mas dá para você falar um pouquinho sobre a nossa primeira reportagem aqui, a balança comercial brasileira, que fechou aí de novo com um saldo positivo de 5 bilhões 447 milhões de dólares. E, claro, muito disso é decorrente de produtos do agronegócio, né? Sem dúvida nenhuma, excelente resultado, um superávit muito bom no mês de janeiro, que não é muito comum, e com boa presença, participação aqui dos produtos do nosso agronegócio. Os produtos básicos aqui da agropecuária com crescimento de 11,5%, R$ 4,9 bilhões de dólares no mês de janeiro, e acumulando já nos 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, uma alta de 15,5% e batendo em 9 bilhões e 100 milhões de dólares em números redondos no acumulado. Ou seja, alta expressiva dos produtos básicos do agronegócio nesses primeiros 2 meses do ano e exatamente contribuindo de forma decisiva para esse saldo da balança comercial, que foi muito bom no mês, 5,5 bilhões de dólares, foi o saldo, a diferença entre exportações e importações do conjunto das exportações brasileiras, do comércio exterior brasileiro. Bom, no agronegócio aqui, destaque para café, uma boa valorização de 71,5%, ou seja, no faturamento, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, fevereiro. Soja, a mesma coisa, mesmo com preços baixos no mercado internacional, o volume é grande, e há um crescimento de 4,5% no faturamento em relação a fevereiro de 2023. Algodão também com a forte alta, carne bovina, valorização de 32,2% no faturamento, mesmo com preços baixos no mercado internacional. Açúcar deu um salto aqui, 201% de aumento no faturamento. Por quê? Porque os preços são muito altos no mercado internacional e, por outro lado, quase nunca, que eu me lembro, aconteceu de termos ainda muito açúcar para embarcar no mês de fevereiro, que não é muito comum, é época de entre-safra de cana, então normalmente não tem muito o que exportar nesse período. Só que esse ano está sendo diferente. A produção de cana foi maior nessa temporada, consequentemente aumentou a produção de açúcar e, por outro lado, também contribuiu para o aumento das exportações em plena entre-safra normal aqui da região sudeste do Brasil. Farelo de soja foi outro produto que contribuiu bastante para esse salto aqui no faturamento do setor da agropecuária, do agronegócio no mês de fevereiro, com uma valorização de 9,8%, quase 10% acima de fevereiro do ano passado, Tavinho.
E a produção industrial brasileira recuou 1,6%, Silmar, no mês de janeiro, na comparação com o mês de dezembro do ano passado. E esse resultado interrompe, assim, um período de 5 meses sem queda. Dados que são da pesquisa industrial mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E na comparação com janeiro de 2023, houve avanço de 3,6%. Em 12 meses, a indústria acumula avanço de 0,4%. Silmar, podemos dizer que praticamente nesse vai e vem aí e nessa interrupção das seguidas altas da produção industrial brasileira e com a média de 0,4%, um avanço de apenas 0,4%, não podemos dizer que não avançou nada, né? Está estagnado. Pois é, daí não é tão ruim assim. É claro que o número veio até pior do que a expectativa. Veio uma expectativa, já havia isso, de queda de 1,3% na produção industrial em janeiro, em comparação com dezembro. Veio 1,6%, ou seja, a queda foi maior do que o esperado. Mas ele simplesmente interrompe uma grande sequência de altas também nos últimos meses. Tanto que, se comparar esse mês de janeiro com o mês de janeiro do ano passado, há um crescimento de 3,6%. Que não é pouca coisa, é um pouco acima do crescimento do próprio PIB brasileiro, né? Agora, o que puxou para baixo esse desempenho em janeiro? A produção da indústria extrativa é uma queda de 6,3% e também de alimentos. Isso a gente sabe muito bem, que houve realmente uma retração aqui na produção aqui do Brasil de algumas matérias-primas, consequentemente contribuiu também para uma retração na produção de alimentos no mês de janeiro. Só que é bom lembrar que nos meses anteriores, de julho a dezembro, por exemplo, todo o segundo semestre do ano passado, houve um crescimento da produção de alimentos de 11,3%. Então, simplesmente interrompeu uma sequência que é altamente positiva na produção industrial de alimentos aqui no Brasil. Bom, o que contribuiu no lado positivo? Esses são os setores que caíram. Mas do lado positivo, tem alguns setores aqui que chamam bastante atenção. Produção da indústria química cresceu 7,9%. Informática e produtos eletrônicos, também setor de alta tecnologia, crescimento de 13,7%. E até a indústria automobilística, a produção de veículos cresceu 4% também, além de máquinas e equipamentos em geral com crescimento de 6,4%. Ou seja, a indústria até que não está indo tão mal assim, está vendo? Por esses setores que você falou que apresentaram alta, e a gente sabe, são setores fortes dentro do setor industrial. Então, a gente acredita que o problema pode estar em algumas atividades primárias aí, embora o Brasil seja um exportador de matéria-prima também, de minério de ferro e etc. e tal, um bom exportador. Agora, o setor de serviços, depois da pandemia, ele realmente pegou um pulso de aceleração firme, né? E o setor do agro, esse continua sendo aí o viés da balança aí e continua fazendo a diferença. Agora, a indústria, pelos setores que você citou, que cresceram, são setores fortes. Eu acho que pode ter tido aí uma oscilação negativa em função de alguns fatos aí que a gente não está sabendo ainda. E pode ser que acelerem novamente o ritmo de alavancagem para cima, né? A expectativa é relativamente boa para esse ano, inclusive na indústria de veículos, né? Está dando uma sacudida aqui depois de sofrer muito durante a pandemia, seja pela queda na demanda, seja pelos problemas logísticos decorrentes da guerra da Ucrânia também, que foi outro fator que sacudiu bastante a produção em geral, no mundo inteiro, né? Inclusive de veículos. Está havendo uma recuperação gradativa aqui, isso é muito bom. Então, acho que tem alguns setores que sofreram nos últimos anos, estão mostrando a cara positivamente a partir desse 2024. Tá? A gente espera que isso continue. Vamos ver agora o desempenho dos próximos meses da produção industrial brasileira, que eu acho que vai se recuperar. Também acho que vai se recuperar, mas tem uma notícia aqui bastante interessante, hein? E vamos ver se agora vai, né? Porque a dependência do Brasil para matéria-prima para fertilizantes e fertilizantes é grande, embora a gente seja o maior fornecedor mundial de alimentos aí. Então, agora a Comissão de Agricultura do Senado deu o pontapé inicial e aprovou o projeto de lei que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. Proposta que concede benefícios tributários para incentivar a produção de fertilizantes no Brasil. E empresas participantes do programa
podem fazer investimentos como adquirir máquinas e equipamentos ou materiais para construção para projetos de infraestrutura com suspensão, alíquota zero ou isenção de tributos federais como PIS, COFINS, IPI e Imposto de Importação. É uma boa notícia, Silmar, mas precisaria simplificar também a lei que proíbe a extração de matéria-prima em áreas indígenas, em outras áreas de conflito, porque para facilitar de modo geral, para ter matéria-prima. O Brasil tem matéria-prima. Acontece que as licenças ambientais para a exploração de minas são bastante complicadas e difíceis de se conseguir por uma série de fatores. Mas, de qualquer forma, é um pontapé inicial. É uma boa notícia. Sem dúvida nenhuma. Está havendo um esforço conjunto, já desde o governo passado, entre governo e também, entre executivo e também legislativo, no sentido de aprovar aqui uma política nova que dê um impulso definitivo na nossa produção interna de fertilizantes. O Brasil não pode continuar com essa ampla dependência, ou seja, esse é o grande calcanhar de Aquiles do agronegócio brasileiro, a dependência extrema que nós temos de importações de matérias-primas para fertilizantes. Tem alguns produtos aí que a gente depende em 95% de importações, no caso do potássio, por exemplo, que hoje a gente tem que importar quase tudo que consome. É um consumo que vem crescendo. À medida que a produção agrícola cresce, novas áreas sendo abertas, significa maior demanda por fertilizantes. Então, estamos sempre correndo atrás das necessidades aqui. Então, é preciso realmente dar um basta nisso e o Brasil incentivar mais o crescimento da sua própria produção de fertilizantes, de matérias-primas fertilizantes internamente. Então, está havendo esse esforço conjunto aqui para, no decorrer de uma década aqui, a gente, pelo menos, diminuir essa dependência, né? Estamos correndo atrás aqui da demanda. Eliminar totalmente a dependência vai ser difícil, isso vai demorar muito tempo, se é que é possível. Mas dá para tentar reduzir essa dependência extrema e a gente ter uma maior segurança aqui na continuidade do crescimento do nosso agronegócio. Está vendo? Porque não tem sentido, como a gente sempre fala, você como grande fornecedor de alimentos do mundo, tem um calcanhar de Aquiles, aí, um gargalo como esse. Fica totalmente dependente de matéria-prima, você citou o próprio potássio aí, 95%, mas o próprio nitrogênio, que a gente tinha aí, a Petrobras como uma das produtoras do N, né, do NPK, a própria Petrobras saiu aí do mercado do nitrogênio, terceirizou, passou para outras empresas, mas o Brasil precisa realmente tapar esse buraco. Agora, como você bem disse, vai demorar muito tempo, porque não se faz isso da noite para o dia, tem que construir toda uma indústria de base, todo um patamar para poder deslanchar a partir daí. Tá bem, até mais. Abraço para você. Tchau, Silmar.